Esse vídeo está sendo feito no dia 12 de dezembro de 2015, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina e protetora dos nascituros, aqueles que estão para nascer. Eu vou fazer um vídeo bem rápido, porque se eu fosse falar de todas as provas científicas sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no México, nós gastaríamos horas, talvez dias. Eu uma vez fui fazer um slide, um PowerPoint sobre esse assunto, e se não me engano foram mais de 90 slides sobre o tema, de tantas descobertas maravilhosas sobre a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E junto com Nossa Senhora de Guadalupe eu vou falar sobre as aparições marianas, o que devemos dizer. Primeiro que Deus proíbe que nós consultemos os mortos, mas Ele não proíbe que santos, que são seus discípulos, que já entraram na bem-aventurança celestial, o céu, possam aparecer e mandar mensagens no sentido de reforçar aquilo que já está nos evangelhos. Não vem nada de novo nessas aparições, mas apenas força na oração, continuar rezando, perseverança na fé, praticar a caridade. Então essas aparições, elas antigamente costumavam ser investigadas pela igreja. E de dezenas de aparições marianas, somente 5 foram confirmadas. Até que chegou um período em que o Vaticano resolveu que não iria mais investigar as aparições marianas. Bastava ter o critério se aquela aparição fortalecia o discurso do Evangelho. Se ela falava, se a aparição desvirtuava o Evangelho, não era de Deus. Porque Deus é harmonia, Deus não é incoerente para falar algo na palavra de Deus, ensinar algo na igreja durante anos, centenas de anos, e de repente alguém diz que recebeu a mensagem de algum santo como algo que é contrário à lei, ao evangelho, à doutrina. Então, basicamente, como se confirmar que Nossa Senhora ou qualquer santo apareça para uma pessoa e como confirmar, dizer que aquilo é legítimo, tem veracidade? Faz-se investigações científicas, faz-se acariações, verifica-se se há algum fruto sobrenatural em relação a essa questão de tal aparição. Como eu falei, são 5 aparições confirmadas pela igreja. E na maioria delas, os frutos das aparições é que demonstram que aquela aparição aconteceu. Explico. Por exemplo, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ou Nossa Senhora das Graças, na França. Além da vidente ter sido verificado que não eram distúrbios psicológicos, neurológicos, as graças conseguidas com a medalha milagrosa que Maria mandou cunhar, dentre várias outras investigações, mostram que a aparição é verdadeira. Existe uma parte do Evangelho em Mateus 5, 6 ou 7 em que diz: dos frutos conhecereis a árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Nossa Senhora de Salete. Nossa Senhora de Salete também é na França. É uma das cinco aparições marianas confirmadas pela igreja e que pouco conhecida, mas que retrata o que? Profecias sobre momentos históricos, de guerras inclusive. É uma imagem que Maria está a chorar por causa das guerras, por causa da incredulidade humana. E aquilo que foi profetizado por Maria aos videntes acaba confirmado, essas profecias acabam confirmadas, melhor dizendo, e depois de todas as investigações científicas,
depois de todas essas investigações, se comprovou que a aparição era verdadeira. Nossa Senhora de Fátima. Aconteceram muitos milagres também em relação a essa aparição, e o tal milagre do Sol, em que o milagre em que o Sol entra em movimento na frente de dezenas ou centenas de pessoas. Isso foi registrado em um jornal português. Então, depois de todas as investigações, foi comprovado que se trata de uma aparição mariana legítima. Outra na França, foram 3 na França confirmadas. Nossa Senhora de Lourdes, onde até hoje, né, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errado, gente, Bernadette a Vidente, Maria na aparição manda ela cavar, se não me engano, no lixão, uma fonte. E esta água é milagrosa até hoje. São tantos milagres. Se não me engano, como a igreja é tão muito criteriosa, ela não confirmou todos os milagres. Mas a ciência confirma mais milagres do que a própria igreja. A igreja, se não me engano, durante todos esses anos confirmou apenas 70 ou 60 e poucos milagres. A medicina passa dos milhares. Então, a própria medicina mostra que aquela água milagrosa, aquela fonte indicada por Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette, realmente cura. E isso tem levado, e se Deus quiser farei um vídeo sobre isso, isso tem levado a protestantes pensarem teologicamente em mudar a sua concepção do papel de Maria na economia da salvação, como a maior intercessora da salvação. Né? Porque mediador é Jesus, o único meio de salvação é Jesus, mas de todos os intercessores, de todos os santos, Maria seria maior. Os milagres são tão contundentes que muitas seitas protestantes, diante dos resultados, dos milagres, dos números de Nossa Senhora de Lourdes, estão querendo mudar essa concepção em relação a Maria. Falta o quinto, que é o tema do vídeo, Nossa Senhora de Guadalupe. Eu vou dizer rapidamente, não vai dar para falar sobre tudo, mas eu vou falar rapidamente, num resumo que eu tenho, sobre a aparição de Guadalupe, e vou mostrar um livro que fala sobre todos esses fenômenos que acontecem na imagem de Guadalupe, que comprovam que a aparição é legítima. Lembrando, nenhum católico é obrigado a crer nessas aparições. Quando a gente diz que a igreja confirma, ela diz que não é um dogma. O dogma é uma certeza de fé que a igreja, olha, você tem a segurança, e se você quiser ser católico, você tem que crer, porque ela é explicada à luz da fé e da razão. Tá? Para ser católico, você tem que crer naquela verdade, porque é integrante da sua fé católica. Agora, a aparição mariana confirmada, a igreja está dizendo assim, aconteceu, você acredita se quiser, mas aconteceu. Nós investigamos. De dezenas de aparições marianas, essas 5 foram confirmadas. Antes de ler, por exemplo, o texto e mostrar o livro, vou mostrar um primeiro livro, pequenininho, de Ingo Swann, As Grandes Aparições de Maria, da editora Paulinas, da editora Paulinas. Esse livrinho mostra 5 aparições de Maria confirmadas e tantas outras que não foram confirmadas, mas que existem muitas provas cabais de que Maria apareceu. Vou citar um exemplo, tá? Por exemplo, né? Vou citar esse exemplo, que é a Nossa Senhora em Nova York. Ela aparece, chama os protestantes, os pastores, de ministros da palavra, e os sacerdotes católicos de meus sacerdotes. Nenhum problema. E, em um dado momento, ela se deixa fotografar.
naquela época da câmera Polaroid, que é instantânea, ela marcou o dia e disse para que as pessoas levassem as máquinas e tirassem foto. E apareceram silhuetas de anjo, silhuetas de Nossa Senhora, várias silhuetas instantaneamente saindo das máquinas Polaroid. Para justamente, olha como é que Deus pensa nessas situações, para que não houvesse manipulação em laboratório. Então foram máquinas instantâneas. É um exemplo. Tá? Então eu indico para vocês esse livro que é muito interessante. Na época foram R$ 27,50. Muito interessante, mostram muitas aparições, cidades inteiras que foram modificadas, levantaram imagens, tombaram lugares onde Maria apareceu diante de tantos frutos benignos que as aparições provocaram. Pelos frutos vocês conhecem a árvore. Então vamos lá, aparição em Guadalupe, no México. Nossa Senhora teria aparecido para o índio Juan Diego em 1531, na colina de Tepeyac, no México. Maria teria lhe pedido para que naquele local fosse construída uma igreja. O índio teria ido até o bispo franciscano, Frei Juan de Zumárraga, solicitando tal edificação. O sacerdote não dera crédito ao nativo e com isso a Virgem concedera uma prova inexplicável. Uma bela imagem de Maria fora impressa no avental de Juan Diego. O avental do índio era feito de tecido com fibra de ayate, da espécie mexicana Agave potulizac, que se decompõe em 20 anos, aproximadamente. Aí começam os milagres. O primeiro sinal inexplicável é o seguinte: o tecido já dura 450 anos sem nenhuma desfibração ou rasgo, imune à umidade e à poeira, por motivos incompreensíveis. A terceira pesquisa foi feita pelos estudiosos norte-americanos Callaghan, da NASA, e o professor George B. Smith, catedrático de Filosofia da Ciência no Pensacola College, submetendo a figura do tecido à análise fotográfica com raios infravermelhos. As respostas foram claras. O tecido de ayate não teve qualquer preparação especial e não existem esboços prévios ou pinceladas. Isso quer dizer que a técnica de pintura utilizada não pode ser repetida ou compreendida. Não pode ser repetida ou compreendida. Não sabem como aquela pintura foi impressa no avental. Quando Juan Diego abriu o manto branco para o bispo franciscano, que estava na dúvida da aparição diante do índio mexicano, rosas se espalharam pelo chão, exibiram um tecido à imagem da Virgem Maria. Vendo-a, o bispo e todas as pessoas caíram de joelhos, comovidos com o que viam. Essa imagem está nos olhos da Virgem pintada no avental. Essa imagem que eu acabei de escrever está nos olhos da Virgem no avental. Ou seja, sinal de que a Virgem tinha presenciado a cena em que o Juan mostra o avental para o bispo. Imagem pintada nos olhos da Virgem no avental? Como se descobriu isso? Este é o quarto e mais inexplicável dos sinais deste milagre. Torrira Lavoie, conhecido oftalmologista, examinou com oftalmoscópio de alta potência a pupila da Virgem na imagem e observou estarrecido que na íris se via refletida uma mínima figura que parecia o busto de um homem. Então viu lá na imagem do olho o busto de um homem, do olho que estava da Virgem que estava no avental. Torrira utilizou-se de um processo de digitalização em 1980, que consiste em dividir a imagem em porções microscópicas, até o ponto de, numa superfície de 1 milímetro quadrado, caberem 27.778 pequeninos quadrinhos. Uma vez feito isso, cada quadrinho desse pôde ser ampliado por 2.000 vezes, enxergando detalhes impossíveis de serem captados a olho nu, inclusive pintados. Olha o que foi visto dentro
do olho da Virgem na imagem no avental. O índio no ato de desdobrar um avental perante o franciscano, o próprio franciscano cujo rosto se vê escorrer uma lágrima, uma pessoa muito jovem com ar de consternação, o índio com um torso desnudo em atitude orante, uma mulher provavelmente negra, um homem, uma mulher e algumas crianças com cabeça meio raspadas e outros religiosos vestidos com hábito franciscano. Todos esses detalhes foram encontrados nos dois olhos da Virgem no avental. São exatamente os detalhes da cena em que o nativo abre o tecido de aiate na frente do bispo franciscano. Gente, estudei muito sobre o assunto. O padre Quevedo, por exemplo, apesar de todo o seu jeito de falar, ele é doutor em Nossa Senhora de Guadalupe. E para você ver quantos detalhes são encontrados nessa imagem, que é a aparição de Maria mais antiga confirmada pela Igreja. Além de todos os documentos históricos da época que mostram que o fato aconteceu, além de toda a mudança daquele povo que utilizava inclusive sacrifícios humanos, e os espanhóis estavam tendo dificuldade de anunciar Jesus Cristo para aqueles ameríndios. Não estou aqui falando contra a cultura dos ameríndios daquela região. Não estou falando da imposição cultural que aconteceu quando os espanhóis chegaram aqui, né, nas Américas. Eu estou falando do simples fato da tentativa de anunciar Jesus e impedir, sim, aquele traço cultural nocivo de sacrificar pessoas a deuses que exigiam isso, certo? Uma coisa é você querer preservar a cultura de um povo, outra coisa é você, por causa da preservação da cultura, permitir atos como esses, como canibalismo, como sacrifícios humanos. Então este livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, todos esses fatos que eu acabei de ler, eles são minuciosamente investigados. Todas essas pessoas que aparecem nos olhos são descobertos quem são, detalhes que não se sabia e que acabam, por causa da imagem, descobrindo que aquela pessoa realmente existiu, né? Depois se descobre que realmente não se tinha registro histórico sobre aquela pessoa no convívio do bispo Juan, e acaba-se depois, com a ajuda da imagem, se descobrindo outras provas históricas que realmente aquela pessoa existiu. Fora toda a questão, por exemplo, a imagem, não existe nenhuma tinta de origem terrena, nem mineral, nem vegetal, nem animal. E isso foi descoberto por um cientista prêmio Nobel de Química. Não se sabe como aquela pintura está impressa no avental, não se sabe como se dura 450 anos. E as imagens nos olhos são impressionantemente impossíveis de terem sido pintadas. E existe um efeito da íris humana dentro dos olhos pintados na imagem. Vou ler aqui rapidinho um pedacinho que fala sobre a questão dos olhos, do que o oftalmologista disse.
Quando se dirige a luz do oftalmoscópio à pupila de olho humano, vê-se um reflexo luminoso brilhante no seu círculo externo. Seguindo esse reflexo e mudando as lentes do oftalmoscópio de forma adequada, obtém-se a imagem do fundo do olho. Ao dirigir a luz do oftalmoscópio para a pupila do olho da Virgem, aparece o mesmo reflexo luminoso, e seguindo-o, a pupila se ilumina em forma difusa, dando a impressão de vazio, ou seja, dá a intenção de profundidade na imagem, inclusive. Esse reflexo pode ser apreciado em todos os sentidos em que se dirige a luz. É brilhante, vendo-se em todas as distâncias que alcançam a luz do aparato e com suas distintas lentes. Esse reflexo é impossível de ser obtido a partir de uma superfície plana e, além do mais, opaca, como deveria ser da pintura. Depois examinei, mediante o oftalmoscópio, os olhos nas diversas pinturas a óleo, em aquarelas e em fotografias, e em nenhuma delas, todas as diferentes personagens, se aprecia reflexo. Ou seja, ele testou a mesma coisa em outras imagens e não conseguiu nenhum resultado. Pelo contrário, os olhos da Santíssima Virgem de Guadalupe dão impressão de vitalidade. Eu não vou ler todo o texto. Temos uma apostila com muitos detalhes, inclusive imagens, no www.revistacatolica.com, e eu mostro para vocês o livro de JJ Benítez, O Mistério da Virgem de Guadalupe, da editora Planeta. Grossinho, porque os detalhes e as comprovações científicas são inúmeras. As confirmações científicas são tantas que, por exemplo, a imagem que vocês estão vendo aqui não parece em nada com a imagem que nós conhecemos, a imagem europeia, até porque nós fomos colonizados por portugueses. A imagem europeia de Nossa Senhora. Mas esta imagem, para os ameríndios, né, daquela região, estava cheio de simbolismo que fizeram eles entenderem que esta mulher, eu não vou citar aqui, mas rapidamente, né, vou dar pequenos exemplos, através desses símbolos que vocês estão vendo, ela era virgem, estava grávida. Ela não era deusa, mas estava acima dos deuses deles. Tudo isso através dos símbolos que estão na imagem. E além disso, uma coisa que foi descoberta há pouco tempo, essas estrelas que estão no manto, elas são exatamente, elas são equivalentes à postura das estrelas, a posição, melhor dizendo, das estrelas, são as mesmas posições que estavam naquele momento, no dia em que a imagem é produzida, no dia da aparição, exatamente naquele dia. A posição das estrelas no céu são milimetricamente as mesmas que estão impressas no manto da Virgem. E nos deixam estarrecidos diante das provas cabais que Deus nos concede para aqueles que têm pouca fé, assim como São Tomé, que precisam ver para crer. Nossa Senhora de Guadalupe é uma das aparições, junto, por exemplo, do mistério de Lanciano, que é o mistério eucarístico, e o Santo Sudário, para mim são os três maiores milagres em objetos que existem na face da Terra. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Até o próximo vídeo.